Invasão, o exemplo melhor que a gente teve e pode estudar para que ele nunca se repita foi o 8 de janeiro. Porque pessoas com motivações de dar golpe de Estado foram lá e invadiram os três poderes no nosso país. Ali é uma invasão. Seu Marcos, por favor, não é esse o objetivo da pergunta. Eu acho que o senhor tem maturidade suficiente para entender qual é o direcionamento da pergunta. Então, o senhor está atravessando um assunto que não faz parte aqui dessa discussão. Por favor. Eu vou ser bem breve. 30 segundos. Porque você está perguntando se é justo. Ela nasceu com todo num respeito, prédio da universidade. A gente está indo para outro caminho de novo. A pergunta foi muito não, objetiva. É só para esclarecer essa parte. Já faz mais um minuto que você só enrolou. Porque a ocupação Emanuel Bezerra... Vamos pular essa pergunta, vamos pular. Ela não nasceu no prédio da Poti. Eu abro mão da pergunta, vamos pular essa pergunta. Ela nasceu num prédio da universidade que estava abandonado na Ribeira. Só para a gente dar continuidade. Por causa da luta do MLB, hoje ele foi restaurado. Só agradecer ao vereador por ter concordado comigo que o MST, felizmente por ser um movimento vagabundo, não possui entidade jurídica, por isso ele pode apoiar o seu movimento. Pessoal, é o seguinte, nós vamos aqui informar a todos vocês aí, tá certo, que a próxima reunião nossa administrativa, é importante que os vereadores... Pessoal, por favor, pessoal, tem pessoal da guarda, porque já, infelizmente, isso não é permitido. Eu convido o pessoal a ou se comportar, ou então se retirar, ou então ser retirado, né? Por favor, né? Não, o senhor precisa se ater ao que eu estou perguntando. Não, mas não está dentro do propósito para o qual eu vim aqui. O senhor veio aqui para responder perguntas. E eu estou respondendo. Se vocês perguntarem sobre invasão, como vocês querem colocar, eu vou responder como ocupação. Mas eu não estou falando de invasão. Se vocês perguntarem sobre alimentação, eu vou responder sobre alimentação. Agora, se vocês querem mudar o caráter da audiência... Havendo número regimental, eu declaro aberta a 6ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito que investiga as invasões na cidade do Natal. Eu já quero chamar aqui o senhor Marcos Antônio Ribeiro, integrante, né, do MLB. Muito obrigado, seja bem-vindo. Pode tomar assento. Senhor Marcos, Vossa Senhoria está aqui como convidado, tá certo? Muito embora importante que o senhor saiba que está aqui para responder, né, as perguntas que serão feitas aqui pelos membros da comissão. Peço justamente isso, que se atenha à questão do que lhe for perguntado. Também destacar que nessa condição também o senhor importante que responda, né, o que souber, o que lhe for perguntado, sob penas aí de incorrer, né, no falso testemunho, na falsa informação e as implicações que a lei penal estabelece. Eu vou iniciar, eu vou fazer umas perguntas aqui para o senhor. O senhor ocupa aqui função no movimento? Sou coordenador. O senhor tem algum vínculo empregatício, trabalha, tem carteira assinada, alguma coisa desse tipo? Não, sou autônomo. É autônomo, né? Tem residência própria? Eu moro na ocupação Valdete Guerra. Não tem residência fixa? Eu conquistei a minha moradia no Leningrado no ano de 2009. Isso. Então o senhor mora numa... Não moro numa casa, não. Moro na ocupação Valdete Guerra. Mas o senhor tem uma residência no Leningrado, é isso? Não. Hoje ela é do meu filho. Foi no seu nome. Foi o senhor que foi o beneficiado. Eles estavam lutando junto comigo. Sim, o senhor foi beneficiado com esse imóvel e o senhor passou para o seu filho. Hoje quem reside lá é o seu filho, é isso? Isso. O senhor falou que é autônomo, mas qual é a sua função? Qual é a sua atividade? Você vende, é autônomo, você vende o quê? Eu não vendo, né? Eu mostro as possibilidades das famílias conquistarem casas e qual é o melhor caminho delas conquistarem. Aí você ganha dinheiro com isso? Não. Porque autônomo é uma função, é uma profissão. Então, você é um trabalhador autônomo, então você presta algum serviço, é remunerado por algum serviço ou por alguma venda. No caso, você está falando que presta uma assessoria para as pessoas em relação às moradias, não é isso? Uma orientação. Eu não diria assessoria, que para dar assessoria você cobra. Eu digo que eu consigo conversar com as famílias, né, organizando elas na luta pela moradia. Eu sou remunerado com isso?
Eu acho que não me falta nada, porque as ocupações urbanas organizadas pelo MLB, elas compartilham de um sentimento de sociedade socialista, aonde as famílias mutuamente tentam se ajudar, independentemente das dificuldades delas. Hoje eu não tenho um almoço, o meu vizinho me dá. Amanhã, um vizinho não tem como consertar uma lâmpada, eu vou lá e ajudo. Um cano quebrado, eu vou lá e ajudo. Então, mutuamente, eu acho que dentro das perspectivas, as pessoas das ocupações urbanas, elas entendem isso, né? Se eu disser, eu recebo tanto para fazer isso, não seria verdade. Tudo bem, você não respondeu a minha pergunta, mas eu já entendi. Então, no caso, você não é autônomo, você não presta nenhum serviço remunerado para ter essa denominação de ser autônomo. Não é isso? Já que você não tem carteira assinada e você presta o serviço de favor, né? E é agradado de alguma forma, mas aí não é nada específico, nada legalizado como autônomo, não é isso? Não. Ok. Assim, se fosse dizer eu sou autônomo porque eu vendo um produto, não. Sim, eu tá posso certo. até ter me expressado mal ou não ter Não, compreendido compreendo. a palavra o que é autônomo, né? Compreendo, está entendido. O senhor disse que hoje vive na ocupação, mas teve uma moradia, tem uma moradia em seu nome no... Me corrija se eu tiver ouvido errado. No Leningrado, que hoje está com o seu filho, não é isso? Isso. O senhor ganhou, teve direito à habitação social e repassou para o seu filho, não é isso? Nós conquistamos. O senhor conquistou, aí voltou para a ocupação, deixou o seu filho morando lá. Qual foi o ano? A gente conquistou em 2009, né? Foi diretamente para o meu filho e eu continuei morando em ocupação urbana. Vamos se atentar na pergunta. O senhor está extrapolando na resposta. Estou fazendo a pergunta bem objetiva. Em 2009, o senhor adquiriu em seu nome um apartamento no Leningrado, de acordo com a habitação, programa de habitação social, correto? Está no seu nome o apartamento? Eu já respondi essa pergunta e vou continuar respondendo quantas vezes for necessário, porque vamos se ater ao que foi perguntado. Bora. Eu também posso dizer, vamos se ater o motivo que nos trouxe aqui hoje. Não, Ocupações urbanas, que vocês classificam como invasões, e a questão da alimentação no nosso país. Não, o senhor precisa se se ater ao que eu estou esclarecido? perguntando. Não, mas não está dentro do propósito para o qual eu vim Tá, aqui. o senhor veio aqui para responder perguntas. E eu estou respondendo. Se vocês Não. perguntarem sobre invasão, como vocês querem colocar, eu vou responder como ocupação. Mas eu não estou falando Se de vocês invasão, perguntarem sobre alimentação, eu vou responder sobre alimentação. Agora, se vocês querem mudar o caráter da audiência... Senhor Marcos, quem diz o caráter da audiência não é o senhor, somos nós aqui. E qual o é? senhor Qual tem um propósito que eu falei inicialmente. O senhor veio aqui para responder as perguntas. As perguntas são bem objetivas, então o senhor se atém à resposta. Por exemplo, o senhor tem casa? O senhor disse, tenho. Pronto, é uma pergunta. Agora, essa contextualização do movimento que é solidário, isso não faz objeto aqui da pergunta, pelo menos nem foi da minha, está sendo vereador. Então, assim, o senhor está aqui para responder as perguntas. E a dinâmica das perguntas, claro que são os integrantes da comissão. Então, eu peço a Vossa Senhoria que se atente a esse detalhe, apenas isso. E outra coisa, né? E o senhor vai responder, claro, quando o vereador terminar a pergunta, o senhor responde. O senhor terminou de perguntar, o vereador, para o senhor não interromper a fala, entendeu? Só por uma questão de ordem. Mas entendemos, né, a motivação da SEI. Se a gente entendeu a motivação da SEI, eu vou responder sempre que solicitado. Se o senhor não consegue responder ou não sabe, então o senhor não responde. É melhor do que fazer todo esse sensacionalismo, essa introdução, que não é objetivo da pergunta, então, que não é objeto da pergunta. Então, se o senhor não souber, o senhor não responda. Tá? O senhor responde caso saiba o caso. Eu vou repetir a pergunta para ser bem objetivo. O senhor, em 2009, foi beneficiado, ou o senhor, a sua família, eu não sei. É isso que eu quero saber. Com um apartamento no conjunto habitacional Leningrado, programa habitacional. Esse apartamento é no seu nome? Não é um apartamento, é uma casa. Pronto. É na minha família, nome da minha família. Não, não pode ser em nome de família, é nome de alguém. O CPF que foi assinado lá. O CPF foi o meu. Pronto, é no seu nome. Está respondida a pergunta. Obrigado. Então, assim, não tem nada difícil, né? A gente só
fazer esse entendimento aqui que dá certo. Vereador Daniel Valença. Então, vai lá. Matheus Faustino. Boa tarde a todos que nos estão acompanhando. Boa tarde, senhor Marcos. Vou ser breve aqui nas minhas perguntas. Espero ter respostas objetivas para a gente conseguir dar andamento aqui nessa reunião da Comissão Especial de Inquérito. Bom, senhor Marcos, o senhor tem conhecimento da personalidade jurídica do MLB Nacional? Foi colocado aqui na última oitiva que a coordenação das ações que existem de invasões a nível nacional é aderido por todos os municípios que têm presença do MLB. Você confirma que a autoridade que vem da Nacional, vocês também aderem aqui nas invasões que vocês entendem como ocupações? Veja, eu não sei se eu vou me fazer entender melhor do que as companheiras que me antecederam na última audiência. Uma coordenação nacional, ela tira as diretrizes das atividades do MLB para todo o país. Então, quando a gente se reúne nacionalmente e tira uma diretriz, os estados que têm movimento organizado, ocupações urbanas, que estão na labuta pela moradia, elas tentam organizar a luta na sua cidade, no seu estado, justamente para isso. Porque é uma direção nacional. Então, mais uma vez, a gente tenta ser o mais esclarecedor possível. Agora, eu não posso dizer, uma coisa que eu não estou compreendendo é o intuito da pergunta, né? Porque a gente responde, é uma coordenação nacional. Se é uma coordenação nacional, nós temos hoje trabalho em 21 estados brasileiros. Então, se as pessoas em cada estado, em cada cidade, têm as condições de reivindicar a pauta do MLB, é importante que vá às ruas, vá às praças, vá aos mercados denunciar a carestia. Agora, se vocês forem mais claros com a proposição da pergunta, eu posso tentar ser mais propositivo na resposta. Então, não tem como dizer que eu estou colocando um discurso, que eu estou tentando elaborar uma resposta para agradar. Não é. É porque a pergunta ela tem diversas divergências e, às vezes, pode ser considerada uma palavra dúbia. Então, se você não tem cuidado com a resposta, você pode ser cobrado não do poder público, mas das famílias. Porque você, quando está na ocupação, você age de uma maneira, porque quando você está perto dos engravatados, você age de outra. Então, nosso comportamento ele tem que ser linear. Ele não pode divergir em nenhum momento. Compreendido. Então, levando em consideração que vocês aderem, eu posso afirmar aqui, e também fica a pergunta, vocês, então, representam nacionalmente o MLB aqui no município, correto? Correto. Certo. Foi levantado aqui uma pergunta do SUB, depois reforçada aqui pelo Daniel Santiago, que você acabou ganhando uma moradia no Leningrado, correto? Correto. Essa moradia veio no seu CPF, correto? Hoje mais não. Certo. Então, após adquirir um benefício social, você repassou a habitação que você adquiriu no Leningrado, correto? Para o meu filho. Certo. Então, você repassou. Você tem quantos filhos, senhor Marcos? Hoje eu tenho 2. 2? A minha mais velha foi vítima de feminicídio no estado de Goiás. Certo. Essa praxe de conseguir uma habitação via benefício social e repassar é comum dentro do MLB? Não, porque está escrito em todos os programas habitacionais, a casa, ela não pode deixar fechada, ela não pode ser alugada, ela não pode ser vendida. Ela é um bem, então se é um bem, passa a ser herança. Então eu posso repassar para o meu filho, para o meu sobrinho, desde que seja na linha hierárquica de herança. Então, se eu não tenho filho, aí eu posso entregar para minha mãe, para o meu irmão, mas a casa conquistada, ela tem obrigatoriamente de passar de pai para filhos. Mesmo que não seja em caso de morte, você não pode repassar em vida, então? Pode. Você pode afirmar isso? O programa ele tem uma carência. Quando a gente conquistou em 2009, a carência era de 5 anos.
Você não poderia fazer nenhum tipo de comercialização, nem mexer na unidade habitacional cedida pelos 3 poderes, porque não foi obra de município, só de Estado, nem de governo federal. A União, ela manda o recurso, o município apresenta a demanda, a Caixa Econômica contrata os projetos. E o Estado tem que entrar com alguma infraestrutura, seja equipamentos ou mobilidade. Então, durante 5 anos, as casas do Leningrado não poderiam ser vendidas. E nem mudar o termo de documento. Só que o Leningrado, ele foi entregue à última moradia em 2010. A última unidade a ser construída foi em 2010. Então, já tem 15 anos. Mas, mesmo assim, a gente passou muito antes disso. Certo. Você participou da invasão Emanuel Bezerra no Diário de Natal? Quando a gente estava na ocupação Emanuel Bezerra, no bairro da Ribeira, a gente vivia uma situação insalubre. Desculpa, seu Manuel, é só pra gente ser... perdão, seu breve. Marcos, só pra gente ser... É que eu perguntei exatamente só da Emanuel Bezerra do Diário de Natal, só se você participou dela. Eu não participei de invasão no Diário de Natal, eu ocupei junto com as famílias também, né, o terreno da Poti, que até o nosso conhecimento era do Estado, mas que por meios que a gente não pode apontar, por falta de conhecimento, foi parar na mão de empresários. Mas aquele terreno era do Estado, cedido como uma concessão de uso para uma equipe de jornalismo que criaram a rádio, tinha o jornal, mas quando fecharam, aí venderam em 2010, o Estado tentou recorrer em 2015, mas perdeu o terreno porque não recorreu a tempo na Justiça para reaver aquele terreno. Vocês não acham correto, antes de ocupar um lugar, estudar ao menos o local que vocês vão ocupar? Mas nós estudamos, e até o nosso conhecimento foi isso, era do município. Mas é que você afirmou que você não tem exatamente, não sabe explicar se era do município, se é de empresas, enfim. Você já foi candidato a algum cargo eletivo? Fui candidato em 2002 ao Senado. O MLB apoiou sua candidatura? Apoiou, agora eu queria que o companheiro se atesse a SEI, né, ao motivo que nos trouxe aqui. Vamos falar de política ou vamos falar de MLB? É o movimento político de vocês, né? O MLB tem orgulho de ter construído o único partido de esquerda no nosso país que não se curva a verbas privadas. Ou seja, é um movimento político, você acabou se contradizendo. Mas, em enfim, 2017 foram vários movimentos vamos de setear esquerda. as perguntas, estou sendo bem calmo, bem educado. Eu realmente quero que a gente consiga ter uma condução rápida e que fique muito claro até para quem está nos acompanhando, para não ficar igual foi a última vez. Então, o MLB apoiou sua candidatura, você foi candidato ao Senado. Esse apoio se deu como? O apoio do MLB à nossa candidatura, quando a gente saiu candidato pela Unidade Popular, as famílias, elas iam panfletar, iam conversar com seus familiares para tentar explicar por que o nosso candidato, na ocasião eu, não tinha como dar R$10 para ela segurar uma bandeira num cruzamento de sinal. Quando via os próprios vizinhos ganhando R$50 para passar 2 horas panfletando. Então a gente, na ocasião, teve, antes do vereador perguntar, a gente teve um pouco mais de 3.500 votos em todo o estado. Parece nada, mas para a gente, 3.000 votos consciente de pessoas que votaram, porque nos ouviram, porque eles sabiam que a gente não estava dizendo que ia dar dinheiro, a gente não estava dizendo que o nosso partido era rico, estava dizendo que nosso partido, a Unidade Popular, ela não tem vereador eleito, não tem deputado. Só para a gente ser mais senador. breve, a gente está saindo um pouco da resposta já. Ok, o MLB apoiou, levando panfleto, fazendo divulgações a respeito do seu trabalho, um trabalho que vem da iniciativa popular, como você bem colocou, tá respondido. Só para registrar aqui em ata que eu enviarei uma notícia-crime ao TSE pelos recorrentes crimes eleitorais que vocês cometem, utilizando de movimentos sociais, utilizando de pessoas em estado de vulnerabilidade para se promover politicamente. Tem resolução no TSE, resolução 23.607, que não pode nenhum movimento social apoiar nenhum tipo de candidato em eleições. Por exemplo, eu faço parte do MBL, Movimento Brasil Livre, e em nenhum momento, durante a campanha, durante a pré-campanha, eu recebi nenhum tipo de apoio do movimento do qual faço parte, justamente para que
para que seja cumprido a lei e assim a gente não extrapole aí essas questões que envolvem a nossa democracia. Bom, levando em consideração ainda a ocupação Manuel Bezerra, você como coordenador nacional, e aqui também, como foi bem colocado, o movimento do MLB dentro do município é representado por essa personalidade jurídica nacional, consegue me dizer se dentro da ocupação Manuel Bezerra, no Diário do Natal, teve participação ativa de algum parlamentar aqui do Estado, seja deputado federal, assim, vereador dessa casa? Veja, eu vou só finalizar o finalzinho da pergunta anterior que eu não consegui, porque na questão de por que alguns vereadores não se utilizam de movimentos sociais, é porque eles não têm base, não tem trabalho na nossa cidade. Então não tem como você se utilizar se você não tem base. Mas, senhor presidente, se não for aí alvo o que da minha que pergunta, faz? O que acontece? Colocam seus cargos comissionados. Seu Marcos, por favor. Eu estou falando no geral. Seu Marcos, por favor. Né? Aí, voltando aqui para... Por favor. Nós tivemos a visita, né? Quando as famílias ocuparam. Tá me ouvindo? O senhor está me ouvindo? É Manuel Bezerra. O senhor está me ouvindo? Está me ouvindo? Qual era o... Então, por favor, as candidaturas presentes. Só um momento. Eu vou reforçar aqui o que eu já interagi, eu já conversei com os colegas, pessoal que estão aí na galeria, eu já falei, aqui a gente está na reunião de trabalho, é um processo investigatório, então a gente precisa de atenção. Falei, não é permitido manifestação, nem a favor nem contra. Então, eu solicito mais uma vez que, por favor, obedeçam as regras, tá certo? Igual na reunião passada, que eu até falei para vocês aí que parabenizei pelo comportamento, então que permaneça dessa forma. Tá? A gente não está aqui num comício, nem numa mobilização popular externa aqui à Câmara. A gente está numa reunião de trabalho, é uma comissão de investigação, então exige o máximo de atenção. Podem ficar assistindo, ouvindo, mas eu solicito que evite a manifestação, a favor ou contra, não é só vocês ouvirem. E o senhor Marcos, a pergunta... Me permita, a pergunta do vereador foi se tem algum parlamentar que apoia o movimento dos senhores. É muito simples. Tem algum parlamentar, vereador, deputado federal que apoia o movimento do MLB ou a ocupação Manuel Bezerra? Sim ou não, ou se tem quem é essa a pergunta, não é? O senhor inverteu aí a questão, e é isso que eu quero que o senhor se atenha. Pois não. Vou responder. Não é só a ocupação Manuel Bezerra, não. Sempre que a gente consegue ocupar um espaço público que está abandonado sem cumprir sua função social, aqueles partidos, aqueles candidatos, aqueles eleitos ou não eleitos, que têm um olhar social, eles nos visitam. Mas dizer que é um apoio contínuo, que dizer que é isso, eu defendo você, eu estou aqui de hoje até a gente sair, não é realidade, mas tivemos algumas visitas de alguns vereadores, deputados, né? Porque a gente, quando ocupou, saiu na imprensa. Famílias invadem o prédio da Potê, na Deodoro, e isso chamou a atenção. Certo. Então, os parlamentares, quando estiveram lá, a gente disse, olha, nós estamos aqui. Então, nós passamos a nossa pauta para os vereadores que apareceram só para a gente e os deputados. Seu Marcos, uma vez com muita educação... Foi respondido, existe a participação. Então, essa participação já teve algum tipo de auxílio jurídico, algum auxílio financeiro? Mas na parte esclarecedora de jurídico, né? Porque o movimento ele não tem condições de arcar com um processo de defesa quando trata-se de reintegração de posse. Certo. Então, respondido. Se um vereador tiver um advogado que possa disponibilizar para defender o movimento, nós abraçamos e aceitamos. Nós não vamos nos fazer de rogado, não. Da minha parte, eu não colocaria meu jurídico à disposição de defender algo irregular. Mas, voltando aqui ainda, você falou que esse certo apoio vem por meio de visita. Disponibilizar um jurídico não me parece ser só uma relação de visita, me parece ser uma relação muito amigável, que vai além de uma visita. Você não concorda? Um advogado, ele tem duas opções: pegar a causa para defender ou não pegar. Certo. Você afirmou que já foi disponibilizado o jurídico para auxiliar na ocupação Manuel Bezerra que ocorreu no Diário do Natal. Você consegue afirmar aqui para a gente qual foi esse parlamentar que disponibilizou? Teve o advogado Gustavo. Perdão, eu fui objetivo. Qual parlamentar, não qual advogado? Vereador? E vereador, deputado? Vereador teve... Eu não tenho, assim, na ação foi Gustavo, que é do escritório. Certo, é que você está falando... Da deputada federal. Tá, então qual deputada federal? Natália.
Natália Bonavides disponibilizou auxílio jurídico para vocês na ocupação Emanuel Bezerra que ocorreu no Diário de Natal, correto? Isso. Certo. Quero solicitar, senhor presidente, via encaminhamento dessa SEI, se esse advogado, doutor Gustavo, que muito parece aqui, dentro desse período estava lotado no gabinete da deputada Natália Bonavides ou se estava, de alguma forma, prestando algum auxílio jurídico ou alguma assessoria jurídica ao mandato da Natália Bonavides. A gente vale ressaltar aqui, o que eu já levantei em outro momento, que não é legal, e aí o mínimo que pode esperar disso aqui não é moral, utilizar dinheiro público para financiar movimentos que fazem irregularidades aqui na cidade. Bom, foi levantado pelo senhor Marcos, que vocês ocupam aqueles locais que não cumprem a função social, e aqui tem, você leva em consideração os apoios que você leva de alguns parlamentares. Quem define qual propriedade cumpre uma função social? São vocês que fazem invasões deliberadamente, junto com o apoio desses parlamentares, que você citou aqui, são parlamentares do Partido dos Trabalhadores, ou é a lei e a justiça? A situação do imóvel ou do terreno. O artigo 5º da Constituição, no inciso 23, fala que a propriedade deve cumprir a função social, só que o inciso 24 fala que só é possível fazer desapropriação com aviso prévio e indenização. Ou seja, quem define se uma propriedade cumpre uma função social ou não é a lei. Você não concorda comigo? Não é a justiça? Eu posso dizer que eu estou super feliz porque o caro vereador já usou a expressão ocupar 3 vezes. É que eu estou sendo educado, diferente do que vocês fizeram comigo na sessão diferente passada. da semana Mas passada aí, que tentaram... só para... Já foi respondido, vou então, reiterar. quando a gente uma nova ocupa, e então a justiça fica ciente, é que ela vai saber... Invasão, o exemplo melhor que a gente teve, pode estudar, para que ele nunca se repita, foi o 8 de janeiro. Porque pessoas com motivações de dar golpe de Estado foram lá e invadiram os 3 poderes no nosso país. Ali é uma invasão. Seu Marcos, por favor, não é esse o objetivo da pergunta. Eu acho que o senhor tem maturidade suficiente para entender qual é o direcionamento da pergunta. Então, o senhor está atravessando um assunto que não faz parte aqui dessa discussão. Por favor. Se aquele espaço cumpre ou não a função social dela. Faustino, já... E aí eu respondi seu Marcos, viu, seu Marcos? O senhor já respondeu, exatamente. Então... Está respondido. O senhor Marcos afirmou que eles infelizmente fazem a não invasão... tem espaço para concluir nenhuma das respostas. Não, se você foi respondido, foi afirmado que... Quando está na metade, você se diz satisfeito para a população. O vereador conclua suas indagações aí, o senhor Marco, para a gente. Bom, por mim foi respondido, foi afirmado que fazem a invasão para poder denunciar a justiça. A irregularidade está exatamente em vocês outorgarem para si a justiça de querer fazer justiça com as próprias mãos. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Se eu vejo uma irregularidade, por exemplo, acontecendo nessa casa aqui, eu vejo que, sei lá, tem um contrato aqui que está duvidoso. Eu não posso chegar aqui e prender, por exemplo, quem eu acho que está cometendo algum tipo de corrupção. Eu tenho que pegar aquela materialidade e fazer uma denúncia para o Ministério Público. Aqui vocês fazem um caminho inverso. Vocês, no caso, na lógica de vocês prenderiam o cara e depois vocês acionariam a justiça. Então, mais uma vez, quem define que cumpre a função social é a justiça. A demanda que a gente tem aqui na Comissão Especial de Inquérito para investigar as invasões é justamente esse impasse. Porque o que existe de invasão sendo cometida aqui, nesse limbo, de que vocês interpretam a irregularidade como um caminho certo, está fazendo um verdadeiro circo aqui na cidade, de que as pessoas vão começar a ficar preocupadas de colocar uma casa de praia se a pessoa não frequenta há 4 anos. Foi uma pergunta que eu fiz aqui também anteriormente para a Bianca. Na sua consideração, você acha, por exemplo, uma casa que não é visitada, está cheio de lixo, tem um dono, o PTU está sendo pago, você acha que uma propriedade que há 5 anos não está sendo habitada por alguém, tem legitimidade para vocês, por exemplo, invadirem ela e tomarem de conta? Algum vereador dessa casa seria possível apontar um terreno ou um prédio que não fosse do município, do Estado ou da União, que o MLB ocupou com diversas centenas de famílias? Porque às vezes é isso. Eu não posso pegar e colocar o termo ocupar um imóvel que não cumpre a sua função social. Ela deve ser pública, seja terrenos, então todos os terrenos que a gente organizou as ocupações urbanas, era do município ou do Estado
aqui no nosso estado. Mas Ou era só do pra gente se ater município à ou do pergunta, seu estado. Marcos. A exemplo, um prédio ali na Ribeira, onde abrigou Então, senhor Marcos, só a pra gente se ater à ocupação pergunta, Pedro Melo. Lá era um só pra você ter a albergue que pergunta. foi fechado pelo município. Senhor- e 3 senhor anos Marcos, depois nós fizemos essa com provocação. todo respeito, só para a gente até a pergunta, e eu só Agora- tenho mais uma para finalizar, para a gente poder recorrer. Eu vou ser bem breve. É que 30 tá- segundos. tá bom, Porque 30 você segundos, está vai. perguntando se é justo. É que a gente tá indo pra outro caminho Ela de novo. nasceu Com todo num respeito, seu prédio Marcos, da a gente tá indo para universidade. outro caminho de novo. A pergunta foi muito Não, é objetiva. só para esclarecer essa Não, é que já parte. faz mais um minuto que você só É enrolou. porque a ocupação Emanuel vamos pular Bezerra, essa pergunta, vamos pular. ela não foi, nasceu, vamos ela não pular. nasceu no prédio da Poti. Eu abro mão da pergunta, vamos pular essa pergunta. Ela nasceu num prédio da É que eu perguntei universidade sobre outra que coisa, estava seu Marcos. abandonado na Ribeira. Só pra gente dar Por continuidade. causa da luta do MLB, hoje ele foi restaurado. Então, Certo, eu vou abrir mão da pergunta, vou fazer uma próxima pergunta. Foi levantado aqui na última oitiva e demonstrado com comprovantes aqui no telão que a integrante do MLB, a Bianca, junto com a Kívia, elas tiveram passagens financiadas pelo governo do estado. O senhor também, que falou que presta, entre aspas, aqui para não categorizar, uma certa assessoria para as pessoas terem acesso à moradia, você também já teve algum tipo de passagem paga para poder fazer algum congresso, algum tipo de curso pelo governo do estado? veja, quando as reuniões nacionais do MLB ou são reuniões regionais, que o custo da passagem é R$100, as famílias se juntam, uma dá 5, outra dá 10, outra dá 20, quem dá mais pode dar mais. Então, Não, seu Marcos, quando só pra gente é ser mais objetivo, eu longe... perguntei só do governo do estado mesmo. Vamos ser objetivo, direto, que a gente consegue dar continuidade aqui da maneira mais breve. Pronto, então você não perguntou se o governo do estado me dava uma passagem para eu viajar. Você Eu fez outra pergunta. Não, eu perguntei exatamente isso. Não. Você também já teve algum tipo de passagem paga para poder fazer algum congresso, algum tipo de curso pelo governo do estado? Perguntou se eu tinha conhecimento igual... Então, eu para viajar para Não, longe... vamos lá. Eu fiz a Olha, pergunta objetiva, mas eu refaço aqui, faço questão, só para a gente ser mais... só para agilizar mais aqui a questão da Comissão Especial de Inquérito. Assim como a Bianca, a Kívia tiveram passagens pagas pelo governo do estado para irem para fora do estado debater, e aí não conseguiram comprovar até agora, e o governo do estado, inclusive, está se negando a dar a resposta. Assim como elas tiveram essas passagens pagas para ir para fora do estado debater Minha Casa Minha Vida, enfim, o senhor também já teve passagens pagas pelo governo do estado? Simples, objetivo e direto. A gente sempre solicita passagens quando é Centro-Sul, Centro-Oeste. Eu não fui porque quando a gente pede, é porque o comprovante só mostra a passagem para Bianca. Mas a gente pede no ofício 3, 4 passagens. Mas não conseguimos. Então, para não ir ninguém, é melhor que vá uma. Certo, então o seu Marcos, o senhor não recebeu, e quando vocês fazem solicitação, vocês pedem de várias pessoas, mas foi concedido nessa ocasião para a Bianca 3 a 4 vezes e para a Kívia algo em torno de uma vez. O senhor não teve nenhum momento, correto? Mas era para eu estar todos os momentos lá, porque era reuniões da coordenação nacional para discutir o projeto Palmares. Certo. E agora que a gente conseguiu que a obra fosse contratada. Ao Certo. apagar Aqui está das indo para outro lugar luzes. novo, seu Marcos está falando de obra, estou falando de passagem ainda. Passagem. É até engraçado aqui, porque você falou que no ofício existe solicitação para várias pessoas terem a passagem, mas foi exatamente quem era pré-candidata a vereadora aqui do município que teve esse atendimento colocado pelo governo do estado. Senhor presidente, por hora, estou satisfeito das minhas perguntas. Eu vou passar a palavra agora ao vereador Daniel Valença, que dispõe do tempo regimental para fazer as perguntas ao senhor Marcos. Queria também aproveitar para deixar aqui muito nítido, né, muito esclarecido, que o senhor e o seu partido, Unidade Popular, podem continuar sendo candidatos com apoio do MLB tranquilamente. Tem gente de extrema-direita que tem apoio do MBL, tem gente de esquerda, popular das comunidades, tem apoio do MLB. É uma garantia constitucional. E o que as resoluções do TSE dizem é que o MLB não pode financiar as candidaturas do partido de vocês. Inclusive, quem sabe um dia, se quiserem apoiar uma candidatura nossa, eu agradeço. Muito obrigado, se o desejarem. A gente chega aqui após 3 meses de trabalho e descobre que não há nenhuma investigação em curso em âmbito de Polícia Civil, Polícia Federal. Não existe nenhum processo judicial criminal contra o MLB. A gente descobre que as ocupações que foram citadas nesse plenário ao longo desses 3 meses, todas elas
houve acordo judicial com a posição oficial do Ministério Público, com a posição oficial do Poder Judiciário. Nós chegamos à conclusão, por exemplo, da descoberta que o advogado Gustavo Freire Barbosa, assessor da deputada federal Natália Bonavides, presta assessoria ao MLB, que eu fui assessor jurídico, advogado do MST ao longo de vários anos. Gostaria muito de ainda ser. Gostaria, viu, Marcos, de prestar assessoria jurídica a vocês. Infelizmente, o nosso trabalho aqui não nos permite. Estou contemplado, senhor presidente, pronto para ir para o São João da Casa. É importante aqui fazer um esclarecimento para as pessoas. Inclusive, o vereador Daniel Valência, ele sabe que a ceia é uma prerrogativa de qualquer parlamentar instalar. Basta ter realmente, se articular e obter o texto de assinaturas. Então, é uma ferramenta, faz parte da atuação parlamentar. Então, como a concessão dos títulos de cidadania, as sessões plenárias, as audiências públicas, tudo isso está previsto no regimento. Então, é falso dizer que isso aqui é uma perda de tempo, é uma desinformação. Inclusive, se é uma perda de tempo, o vereador Daniel Valença alega que desperdício de dinheiro público, eu, assim, não entendo por que Vossa Excelência não declinou de estar aqui também nessa situação. Então, assim, é curioso, né? Então, é uma informação, é uma situação que ela causa dúvida nas pessoas. Então, para esclarecer que esta CEI foi instalada de forma regimental, legalmente, qualquer vereador pode, tá certo? Requisitar, de modo que faz parte da atuação parlamentar. O fato de nós estarmos aqui reunidos no trabalho da CEI não significa dizer que as outras atividades parlamentares, ou até mesmo a atenção às pessoas, o serviço que o vereador presta às pessoas, que é o representante direto do povo, não está sendo realizado. Isso não existe. Está sendo sim. Pelo menos os vereadores estão trabalhando, independente do funcionamento da CEI. Então, isso é muito importante deixar claro isso aqui, tá certo? Bom, essa foi nossa última oitiva. Já tivemos alguns grandes avanços aqui. O principal deles, para mim, são os 80 dias que não acontecem invasões aqui na cidade, ainda que ocorram essas deliberações a nível nacional, como ocorreu há 3 semanas em João Pessoa, São Paulo, Recife, enfim. Aqui parece que deu uma brecada. Além disso, depois de instaurada a comissão de inquérito, também saiu eliminado do Nordestão, proibindo o MLB de fazer invasões dentro do supermercado Nordestão. E foi colocado aqui que essa comissão especial de inquérito não tem nenhum fruto e que ela serve aqui como um palanque político. Muito pelo contrário, eu estou aqui para eu, o subtenente, o próprio Daniel Santiago, a vereadora Camila, o vereador Cláudio Custódio, que infelizmente teve a sua mãe vindo ao falecimento, aqui todos os meus sentimentos mais uma vez. Todos nós, até agora, eu não vi ninguém anunciando que é pré-candidato a alguma coisa em 2026, mas todos da bancada do Partido dos Trabalhadores desta casa aqui já anunciaram que são pré-candidatos. Então, se existe palanque político sendo feito aqui, é justamente do lado deles. Vossa Excelência então, disse ontem no pequeno expediente. Não disse não. Inclusive, não disse não. Inclusive, senhor presidente, eu não atrapalhei ninguém na minha fala, mas parece que o vereador fica nervosinho quando ele vê que está perdendo a linha. Nervosinho, só Vossa Excelência. Estou vendo, estou bem calmo aqui, do início ao fim, mas pode tentar rir aí, que o desespero é muito claro e evidente no seu rosto. Mas voltando aqui, fica muito claro de quem foi o palanque político. A gente está tendo avanços em relação à Comissão Especial de Inquérito. Já estou trabalhando no relatório que vai ser entregue de maneira objetiva, de maneira técnica. A gente vai apresentar também ao Ministério Público e fazer a cobrança que, diferentemente de muitos aí, principalmente conhecido ali pelos partidos dos trabalhadores que tem rabo preso com a justiça, graças a Deus, essa vergonha eu não dou para os meus pais. Só para não deixar a população também aqui mal informada, resolução 23.607, 2019 do TSE, fala o seguinte no artigo 31. É vedado o partido político e ao candidato ou candidata receber diretamente ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie procedente de pessoas jurídicas. Ou seja, foi afirmado aqui que o MLB tem personalidade jurídica, é de conhecimento do MLB, e foi colocado aqui, inclusive pelo próprio depoente aqui, o Marcos, que veio na condição de testemunha, foi colocado aqui por ele que esse trabalho
de militância que foi feito pelo MLB foi justamente para cortar custos, porque, segundo o próprio Marcos, não tem como ele arcar com esses custos. Então, fica aqui implícito o apoio estimável em valor, e aqui talvez seja de desconhecimento do vereador que falou que não tem nenhum problema, mas nas próprias eleições é vedado qualquer apoio CNPJ que seja. Ou seja, se um cara é dono do Rede Mais, ele não pode pegar os funcionários dele e colocar o Rede Mais para ficar panfletando para mim no meio da rua durante o expediente ou qualquer momento que seja com a camisa do Rede Mais. Isso simplesmente não pode, talvez, aí por desconhecimento daquele que afirmou isso, tenha passado batido aqui só para esclarecer a população, para que a população não fique ludibriada. Essa resolução do TSE, eu queria esclarecer, né, o vereador que é relator dessa SEI, que ele deveria investigar melhor o que está escrito aí, né? Por exemplo, estimável em dinheiro, estamos falando de ser colocado um carro à disposição de uma candidatura, ou seja, não houve uma doação de recursos, mas sim é algo que é proporcional a um investimento de recursos. Se Vossa Excelência quiser, pode inclusive ir atrás de, por exemplo, acionar a TRE, porque o MST declarou formalmente apoio à minha candidatura e de várias outras candidaturas, do PT, do PSOL. Muito obrigado, senhor presidente, pelo aporte. Eu não tenho a menor dúvida de que a luta pelo direito à moradia vai crescer nesta cidade após esses 3 meses. Muito obrigado, senhor presidente. Só agradecer ao vereador por ter concordado comigo que o MST, felizmente, por ser um movimento vagabundo, não por ser entidade jurídica, por isso ele pode apoiar o seu movimento. Matheus, não vai ter fim. Nós vamos, depois vocês discutem aí entre vocês. Vamos encerrar. Pessoal, vamos... Presidente, pela ordem. Olha só, Presidente, nós vamos pela encerrar, ordem, nós vamos presidente. partir aqui para... Só um momento. Seu Marcos Antônio, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. O senhor está dispensado. Se quiser permanecer, por favor, seu Marcos, o senhor está... Seu Marcos, por favor, o senhor está convidado a ou permanecer no plenário, ou então já está... Muito obrigado pela sua contribuição, viu? Por favor. Pessoal, é o seguinte, nós vamos aqui informar a todos vocês aí, tá certo? Que a próxima reunião nossa administrativa, é importante que os vereadores... Pessoal, por favor, pessoal. Esse cidadão é seu... Não, mas, por favor. Coronel Dimas? Coronel Dimas, por favor. A gente precisa concluir os trabalhos. Esse cidadão ali de boné vermelho que está, ele faz parte de alguma... Não tem como concluir os trabalhos dessa forma. Pessoal, por favor, vocês... Eu posso lhe dar um presente? Vou deixar esse jornal aqui, porque aqui diz um pouquinho dos números da fome. Tá, pode deixar aí. Amigo, por favor, não dê mau exemplo. Esse cidadão ali Coronel Dimas, tem pessoal da guarda, porque já, infelizmente, isso não é permitido. Eu convido o pessoal a ou se comportar, ou então se retirar, ou então ser retirado, né? Por favor, né? Pessoal, vocês... Por favor, esse cidadão ali, ele é bem conhecido aqui, vive aqui nas dependências da Câmara. É ele que está insuflando. Gente, vamos tentar terminar aqui essa sessão. Certo. Veja só, a próxima reunião ordinária será... A próxima reunião administrativa, eu convoco aqui todos os integrantes da comissão, dia 18 às 13 horas, para estarem presentes nesta reunião. A gente vai tratar com relação à questão do cronograma. E eu quero também aqui formalizar, tá certo, que foi dispensada as oitivas da secretária de Assistência Social, a secretária Nina Souza, bem como do requerimento que foi protocolado aqui, foi aprovado
pelo vereador Daniel Valença com relação aos proprietários dos imóveis do bairro de Ponta Negra. Também foi dispensado. Eu declaro encerrada a 6ª reunião da Comissão Especial de Inquérito que visa investigar as invasões na cidade do Natal. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe.